estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do PET 5. Para que você faça uma boa transição para o novo ciclo, nossos professores de Ciências da Natureza elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos nas últimas semanas. Quem está aqui conosco hoje é o professor Vinícius Braz, de Biologia. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem, Cláudia? Muito obrigada. Diga para nós, professor, quais foram os temas trabalhados no ciclo 4 e que geraram maiores dúvidas? Sim, então, o ciclo 4, ele vai continuar com o assunto de células, onde nós trabalhamos aí na primeira semana com as organelas citoplasmáticas. Na segunda semana, trabalhou-se o núcleo celular e seus principais componentes. Na terceira semana, ácidos nucleicos. E essas 3 semanas nós não tivemos aula. Só fomos ter aula na semana passada, onde nós vimos síntese de proteína. Então, eu fiz um condensado aqui corrigindo as principais questões para estar orientando os alunos a estarem entendendo a matéria e compreendendo. Ótimo. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Cláudia, quer ler para a gente essa primeira pergunta? Pois não. No citoplasma de uma célula eucarionte, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas genericamente de... Então, essa questão, ela vai estar lá na página 38 do PET e está referenciando, então, a primeira semana do seu PET, onde, igual eu falei, trabalhamos com o citoplasma e os seus componentes. Então, a pergunta fala, o citoplasma, a gente observa diversas estruturas com funções variadas, que garantem, então, a sobrevivência da célula. Quando eu falo em estruturas variadas e que vão estar lá no citoplasma desempenhando diversas funções, eu gosto muito de falar com os meus alunos para assemelhar uma célula como se fosse um organismo, nós, seres humanos. Nós, seres humanos, não temos aqui um indivíduo, ele não vai ter vários órgãos que vai fazer diferentes funções. Sim. Você vai ter a perna que você vai andar, a mão para pegar as coisas, o coração para bombear o sangue, estômago para digerir. Então, a célula, se a gente for comparar como um organismo, ela vai possuir o quê? Estruturas. A célula vai estar viva. E essas estruturas, então, que vão desempenhar diversas funções, respiração celular, digestão intracelular, transporte de substâncias. Isso tudo vai ser desempenhadas por estruturas que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Então, vamos lembrar, olha, organelas, lembra de quê? Órgãos. Tanto que alguns autores até consideram que, em outro nome, que não são organelas, são organoides. Daí, então, organela, organoide, lembra de órgão. Então, organelas citoplasmáticas vão ser aquelas estruturas que vão estar presentes no citoplasma e que vão desempenhar aí diversas funções para que a célula possa manter, então, seu bom funcionamento. Então, resposta correta, letra E, organelas citoplasmáticas. Vamos para a próxima pergunta, Cláudia? Vamos lá. Na coluna da esquerda, encontram-se nomes de organelas celulares e na coluna da direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas colunas. Então, vamos lá. Essa questão, então, ela continua ainda na semana 1 do seu PET e vai estar lá na página 39. E ela fala, pede para a gente relacionar as colunas. Então, eu tenho na primeira coluna as organelas citoplasmáticas e na segunda coluna eu tenho os seus processos fisiológicos. Digamos aí que vai ser a função que ela vai exercer dentro da célula. Então, vamos associar aqui, vou até pegar aqui no flip, um pincel para a gente ir associando. Vamos lá, então. Tenho aqui, primeira organela vai ser o ribossomo. Então, o ribossomo, um ribossomo, ele vai ter, qual que vai ser a função? O ribossomo, ele vai ser uma organela responsável pela síntese de proteínas. Nós vimos na aula da semana passada, quando nós falamos sobre a síntese de proteínas, a síntese de polipeptídeos, que o ribossomo ele tem um papel muito importante
quando ele vai fazer essas proteínas, essa cadeia polipeptídica. Então, a função dele vai ser síntese proteica, que vai estar aqui, ó, na letra C. Então, um ribossomo tem a função de síntese proteica. Então, é relacionado à letra C. Então, 2, a segunda organela vai ser retículo endoplasmático. Tá? Então, ó, retículo endoplasmático. Nome grande. Vamos lá. O retículo endoplasmático, ele pode ter 2 tipos na nossa célula. O retículo endoplasmático liso ou agranular e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Eles vão desempenhar funções diferentes. Né? Enquanto o retículo endoplasmático granuloso, ele vai ter aderido na sua parede, na sua membrana, vários ribossomos, por isso que tem esse nome de granuloso. Então, ele vai produzir, então, proteínas devido a esses ribossomos aderidos. Então, ele vai sintetizar proteínas. E o retículo endoplasmático liso, ele vai eliminar toxinas, vai sintetizar lipídios, hormônios. Então, essas são as funções específicas de cada um. Mas os 2 retículos, eles vão desempenhar uma função em comum, que vai ser o transporte de substâncias dentro da célula. Porque o retículo endoplasmático vai ser um canal, como se fosse vários canais presentes na célula, onde então as proteínas, por exemplo, quando elas vão ser sintetizadas pelo ribossomo, que vão estar aderidos na parede do retículo, vão então ir para dentro do retículo e vão ser transportados até o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, onde ele vai ser o quê? Maturado. Então, o retículo endoplasmático, então, ele vai ser o quê? Igual eu falei, ó, neutralização de substâncias tóxicas, que vai ser, porque não temos aqui, por exemplo, transporte intracelular. Então, a que vai se adequar vai ser neutralização de substâncias tóxicas. Então, vai ser a letra, qual a letra aqui? Letra E. Então, E, neutralização. A terceira organela que nós vamos ver vai ser a mitocôndria. Essa é a mais fácil. O que a gente sempre sabe? Mitocôndria realiza respiração celular, que é o principal objetivo, síntese de ATP. E aí eu vou dar um spoiler aí do PET 5 para vocês, que nós vamos trabalhar com a respiração celular no PET 5. Então é muito importante a gente compreender a estrutura e a função da mitocôndria. Então vai ser a letra A, síntese de ATP. 4, lisossomos. Lisossomos vão ser vesículas, responsáveis então em realizar a digestão intracelular. Os lisossomos, eles vão possuir enzimas digestivas que vão degradar macromoléculas em moléculas menores. Por isso que a gente fala então que vai ser a digestão intracelular. Letra D. Então, digestão, D de digestão. E aqui o complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Qual que sobrou aqui então? Que vai ser formação de grãos de secreção. Que vai ser a resposta correta, letra B. Então, formação de grãos de secreção. Feito isso, então, a gente vai para as alternativas. Associamos, então, as organelas e as suas funções. Então, qual que vai ser a sequência correta? 1, C, 2, E, 3, A, 4, D e 5, B. Alternativa correta, letra C. Então, aqui eu tenho comentário de cada uma que eu falei, o porquê que está errada. Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima pergunta, Cláudia? Vamos lá. Essa questão veio da Sesgran Rio de Janeiro. Dos constituintes celulares a seguir relacionados,
Qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-los dos procariontes? Boa pergunta. Essa questão ela vai estar relacionada com a segunda semana do seu PET e vai estar lá na página 43, onde nós vamos falar do núcleo celular. Então, a questão ela está pedindo para a gente identificar, né, qual estrutura, né, dos constituintes celulares vai estar somente nos eucariontes e é um principal critério para diferenciar os tipos celulares. A gente vem falando muito disso desde as nossas primeiras aulas e a gente fala muito também desde o 7º ano, que vai ser, nós temos 2 tipos celulares, onde uma vai ser uma célula, onde vai possuir um núcleo individualizado, o famoso ovo frito, né, que todo mundo conhece. E aqui nós temos então as organelas. O outro tipo de célula, ele vai possuir o quê? O seu material genético solto no citoplasma. Estão lembrados? Uma célula vai ser a célula eucarionte, que vai ser essa que vai possuir o quê? O núcleo individualizado. Então, uma célula eucarionte. E aqui nós temos uma célula procarionte, que não vai possuir o núcleo individualizado. Quando eu falo em núcleo individualizado, significa que o material genético ele vai ser envolto, então, por uma membrana de constituição semelhante à da membrana plasmática, o que nós chamamos de carioteca, ou membrana nuclear. Então, a nossa alternativa vai ser o quê? A alternativa D, envoltório nuclear, carioteca, membrana nuclear, todos estamos falando da mesma estrutura. Então, alternativa D, envoltório nuclear. Vamos para a próxima? Número 1 aí. São exemplos de ácidos nucleicos. Então, essa daqui nós já pulamos então para a 3ª semana, que essa atividade vai estar lá na página 48 do seu PET, onde falaremos sobre os ácidos nucleicos, que vão ser DNA e RNA. Então, aqui, pergunta, quais são os exemplos de ácidos nucleicos? Proteínas e lipídios? Não, nós vimos isso no PET 1, Constituição Química dos Seres Vivos. Então, a alternativa correta é a letra B, DNA e RNA, que são compostos, que são os ácidos nucleicos. Próxima pergunta, Cláudia, por favor. 3. Os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que cita os componentes básicos de um nucleotídeo. Então, vamos lá. Essa daqui é super importante para a gente verificar essa questão. Todo ácido nucleico, ele é formado por monômeros, são unidades pequenas onde vão se agrupar e vão formar uma macromolécula. Lembram lá dos carboidratos? Lembram das proteínas? Então, ácidos nucleicos são formados de monômeros, que são os nucleotídeos. Todo nucleotídeo, ele vai ser formado da seguinte estrutura. Um fosfato, que vai ser ligado a uma molécula de um carboidrato, que vai possuir 5 carbonos, que nós chamamos de pentose, tá? Que vai ser ligado a uma base nitrogenada. Então, isso daqui é a estrutura básica de um nucleotídeo. Então, como eu falei, nucleotídeo é um monômero que um conjunto de nucleotídeos vão formar o quê? Um ácido nucleico, tá? Então, eu tenho fosfato, aqui eu vou ter a pentose, tá? Que vai ser o meu carboidrato, e aqui eu vou ter a minha o quê? Base nitrogenada. Então, as alternativas lá estão pedindo que, para analisar as sequências abaixo, marca aquela que cita os componentes básicos de um ácido nucleico. Uma ribose, um grupo fosfato e uma timina. Então, uma ribose seria uma pentose, grupo fosfato e uma timina.
Só que essa timina, todo o ácido nucleico vai ter e todo o ácido nucleico vai ter uma ribose? Não. Por quê? A pentose, ela pode ser uma ribose. Se for uma ribose, ela vai estar relacionada ao RNA. Daí o nome, ácido ribonucleico, por conta da ribose. E se ela for uma, ao nome grande, desoxirribose. Então, se for uma desoxirribose, vai ser o quê? O DNA. Ácido desoxirribonucleico. Então, nem todo ácido nucleico ele vai possuir a ribose como pentose. Uma pentose, ótimo. Uma base nitrogenada, perfeito. E um grupo fosfato. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Porque vai ser uma coisa genérica, presente em todos. A partir do momento que eu especifiquei aqui ribose, ou no caso da base nitrogenada, uma timina, eu vou estar relacionando, então, somente a um grupo específico. Próxima pergunta, por favor, Cláudia. Um pesquisador interessado em produzir em tubo de ensaio uma proteína, nas mesmas condições em que essa síntese ocorre nas células, utilizou ribossomos de células de rato, RNA, mensageiro de células de macaco, RNA, transportador de células de coelho e aminoácidos ativos de células de sapo. A proteína produzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica à do... Então, ótima pergunta. Olha que interessante. Deu até um nó aí na cabeça, né? Utilizei RNA de vários animais aí. Rato, sapo, coelho, macaco. Vamos lá. Primeira coisa que eu falo quando uma questão é complexa assim, a gente vai separar. Vamos identificar o que está falando. Então, um pesquisador interessado em produzir uma proteína, nas mesmas condições que a síntese ocorre nas células, utilizou ribossomo, então, do rato. Então, vamos anotar aqui, ó. Ribossomo vai ser do rato. Aí depois... RNA. Isso, RNA mensageiro de células do macaco. Então, RNA mensageiro do macaco. Qual mais, Cláudia? RNA transportador de células do coelho. Do coelho. Então, o RNA transportador de coelho. Isso. E os aminoácidos ativos de células de sapo. Então, os aminoácidos de sapo. Olha que interessante. Então, eu quero saber, a proteína traduzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica à do. Vamos lá. Toda proteína, ela vai ser sintetizada no ribossomo através da informação presente no RNA e que quem mandou essa informação foi o DNA. Bagunçou, mas vamos lá. Vamos fazer então do começo. Eu tenho, vamos lembrar da aula, DNA, ele vai ser o quê? Transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido em proteína. Onde essa proteína ela vai ser feita no ribossomo e que quem vai carregar os aminoácidos vão ser o RNA transportador. Então, raciocinem comigo. Se eu utilizo o aminoácido do sapo, a proteína vai ser aminoácido do sapo. Mas o aminoácido do sapo não tem nenhuma diferença para o aminoácido nosso de seres humanos. Ali está tudo em um código genético. Lembra a sequência de bases? Os códons. Então, a Vinícius, RNA transportador do coelho, ele só vai transportar o aminoácido. Mas quem que manda é o DNA. Então, o DNA, eu não tenho aqui ninguém falando de nenhum animal, o DNA de qual que é. Mas o RNA mensageiro, ele pegou a informação de quem? Do DNA.
Então, ele que vai ter o quê? A mensagem original para fazer essa proteína. No caso aqui, então, quem que vai ser? As proteínas vão ter, então, uma sequência de aminoácidos idêntica à de quem? A do RNA mensageiro, que vai ser o quê? O macaco. A alternativa correta, então, vai ser a letra D. Bom, infelizmente chegamos ao fim da nossa aula. Não vai dar tempo da gente fazer nossa última questão, mas eu deixo aqui para vocês, tá? Espero vocês, então, no Tira Dúvidas. Se tiver alguma dúvida, mande para a gente e vejo vocês na primeira aula do PET 5. Até mais!